Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Gil e no vídeo de hoje eu venho falar sobre o custo de vida aqui na Itália. Esse vídeo tem como foco principal ajudar os estudantes que estão vindo para cá, mas você que está vindo para cá não para estudar, para trabalhar, motivo religioso, qualquer outro motivo, também serve para você, porque as ferramentas, os sites que eu vou indicar aqui não são somente para estudante. Embora o vídeo tenha a pegada mais para estudante, você também pode utilizar, ok? Bom, as informações de custo que eu estou trazendo nesse vídeo aqui são somente estimativa. Essa estimativa foi feita baseado no meu conhecimento, nos sites que nós pesquisamos e também baseado nos nossos alunos que já estão aqui na Itália, o gasto que eles têm para estar aqui, ok? Então não necessariamente o custo que eu estou trazendo aqui será o seu, mas é um bom ponto inicial de você ter pelo menos como fazer o planejamento, ok? Porque o custo é uma coisa complicada, porque depende muito da pessoa, depende muito. Eu conheço pessoas que com 280, 300 euros tá tudo bem. Eu conheço pessoas que com 1.600 euros aqui ainda vivem no aperto. Então depende muito da pessoa. Porque, cara, se você quer sair todo dia, se você come fora todo dia, seu custo aumenta. Se você todo final de semana tá viajando, seu custo aumenta. Então, assim, depende de pessoa para pessoa. O que eu tô trazendo aqui não é a verdade absoluta, mas é um pontapé inicial para você conseguir se planejar aí do Brasil antes de vir para cá, ok? Bom, eu vou compartilhar minha tela nesse momento e eu vou mostrar uma planilhinha para vocês, que é uma planilha que a gente preparou para os nossos alunos terem uma estimativa do que eles iriam gastar, e eu resolvi compartilhar com vocês. E essa daqui é a versão Gil mesmo, não é a versão toda bonitinha que a Jaque faz, ok? Primeira parte da planilha, né, é simplesmente durante o processo, os gastos que nossos alunos tiveram durante o processo, e aqui tem uma estimativa dos gastos chegada na Itália, e essa daqui é as estimativas dos próximos meses, ok? Bom, quando você vai fazer a tradução para a declaração de valor, para o Statement of Comparability and Verification, você tem um custo, certo? De traduções, claro. E essas traduções a gente sempre recomenda que seja feito por uma empresa parceira nossa, que é a Fast Translation, que a gente gosta, confia, é rápido, e todos os nossos alunos seguem. Então eu peguei aqui a estimativa de quanto eles gastam, tá? E tá tudo em euro. Eu coloquei tudo em euro porque os outros custos, eles são em euro. Então esse que é em real, eu só converti para ficar uma média mais legal e ficar falando a mesma língua, ok? Bom, o custo mínimo que eles gastam é de 50 euros. O custo médio, a maioria dos nossos alunos fica ali entre 100 e 150 euros. E o máximo que a pessoa gastou foi 500 euros, ok? Isso daqui eu tô fazendo a estimativa da primeira etapa, ok? Não o processo da bolsa. O processo da bolsa, como não é todo mundo que aplica, a gente não trouxe aqui. Seria simplesmente a primeira etapa mesmo. Então fica esses custos. Aplicações. Você consegue se inscrever para cursos que não tem custo de aplicação. A maioria dos cursos você paga uns 30 euros e o máximo que a gente viu 150 euros. Questão de teste também. 0 euros tem teste que é gratuito, 40 euros é o médio e 150 é o máximo. A taxa regional aqui na Itália, o custo é de 156 euros, ok? E aqui a gente colocou 16 euros, porque mesmo as pessoas que, por exemplo, conseguiram a bolsa e que não vai precisar pagar a taxa regional, a marca da bolo tem que pagar. Então por isso que o custo mínimo aqui está os 16 euros. Pelo menos os 16 você vai ter que pagar. E o custo máximo nessa primeira etapa aqui seria 1.000 euros, ok? Visto de estudante está fixo em 50 euros. Declaração de valor Chimea. A declaração de valor em alguns consulados é gratuita para quem vai vir com visto de estudo, quem vai ser estudante, desde que você tenha a comprovação e tem que verificar com o consulado, porque tem alguns que cobram, ok? Os consulados que cobram, 40 euros. Os que não cobram seriam 0. E se você optar por fazer o Chimea, o Statement of Comparability and Verification, que é um outro documento que pode substituir a declaração de valor, você vai pagar 300 euros. Observação, tô falando os dados de hoje, ok? Isso pode mudar dependendo de quando você tá vendo esse vídeo. O seguro saúde, nesse primeiro momento aqui, né, que é antes de ir pra Itália, eu só coloquei o CDAM, que é um acordo Brasil-Itália, que eu tenho inclusive um vídeo aqui falando sobre, e também uma empresa parceira nossa, que é a Way Italy. Vou deixar também na descrição para vocês, ok? O CDAM, ele é gratuito, então por isso que aqui no custo mínimo tá 0. Se você é contribuinte do INSS, ou se seus pais são contribuintes do INSS, se eles são responsáveis por você, você não paga, você consegue gratuitamente. Se você for fazer o EIT, ele tá custando 135 euros por ano, ok?
E nesse primeiro momento eu não coloquei a tessera sanitária, porque durante o processo, enquanto você está no Brasil, você não consegue fazer a tessera sanitária. Então, pelo menos um seguro privado você vai ter que fazer para o seu visto. Então a gente deixou essas duas opções aqui. Ou o CDAM, que é gratuito, ou o e-Italy, que é uma empresa parceira que a gente gosta e confia e recomenda. E passagem aérea também. Eu coloquei isso daqui, é um caso muito complicado, porque varia muito o preço, depende muito se você deixa para pesquisar mais em cima da hora, depende muito da onde você tá. Por exemplo, essa estimativa aqui, eu fiz com base no estado de São Paulo, e eu entrei no Skyscanner, que a gente recomenda muito você olhar lá, e fiz essa estimativa. Eu consegui achar passagens de só uma ida de 250 euros, consegui achar várias diversas ali em 350, 400 euros, e tem as passagens mais caras, os dias mais caros, eu tô falando voo básico mesmo, tá? 700 euros. E é isso. Então, uma previsão do custo mínimo que você gastaria era 366 euros nessa primeira etapa, um custo médio de 1.000 euros, e o custo máximo, 2.985. Isso daqui, ainda no Brasil, quando você está durante o processo, na parte que você está iniciando o processo. Chegando na Itália, gente, a primeira coisa que você vai fazer, né, chegando aqui na Itália, é o permesso de soggiorno. O permesso de soggiorno você vai gastar 116,46 euros, e o permesso de soggiorno é sua permissão de residência, né, e ela substitui o visto. Então, assim, você tem 8 dias após chegar na Itália para fazer ela. Então, ela é o primeiro custo que você vai ter, e nesse permesso de soggiorno você também vai ter que inserir o seu seguro saúde, certo? Então nessa etapa aqui a gente já colocou a tessera. A tessera italiana, que seria o nosso cartãozinho do SUS aqui, ela tá custando 700 euros, ok? Era 100 e pouco, mas aumentaram esse ano de 2024 no início. Então a gente colocou aqui que o custo mínimo com o seguro saúde vai ser o 0, o médio 135, que é o da Italy, e o máximo é 700 euros se você optar por fazer a tessera sanitária. Depósito do aluguel. Por que aqui tá 0? Porque algumas pessoas conseguiram o alojamento da universidade, e se você consegue o alojamento, você não tem custo. Aqui, ó, no depósito do aluguel, eu coloquei 1.000, por quê? Porque aqui embaixo tá como 500 euros o aluguel médio. Então, por esse motivo, ficou esse cálculo. Geralmente, na média, eles pedem 2 meses de depósito calcionário, de depósito de calção. E o custo máximo que a gente colocou aqui, 800 euros, ok? Isso daqui é uma coisa muito complexa. Por quê? Porque depende muito da cidade que você tá. Então, tô fazendo um geralzão de todas as cidades, ok? Por exemplo, numa parte mais ao sul, um apartamento de 800 euros é uma mansão quase. Já em Milão, que é um dos lugares mais caros da Itália, 800 euros você encontra coisas assim que não são tão bons. Então é bem complicado, e mais pra frente eu vou ensinar como pesquisar também. Por lá vocês vão conseguir fazer uma estimativa mais ou menos de quanto vocês vão pagar com base no que você precisa, ok? Além do aluguel, a gente colocou aqui um gasto de 0 para quem não tem lazer nenhum, a pessoa só estuda, fica em casa. O custo médio, mais ou menos 100 euros por mês, ok? E máximo 500 euros por mês. Lembrando que isso daqui, se você tiver muito lazer, vai aumentando, entendeu? Isso daqui é sempre estimativa. Eu sempre fico batendo nesse ponto aqui, porque toda vez que a gente fala de valores, de dinheiro, o pessoal cai matando nos comentários, falando, eu moro aqui, eu gasto muito mais. Ou a pessoa fala, nossa, eu não gasto isso. Então sempre tem aquelas pessoas que são do contra, então a gente gosta de frisar muito, né? Internet aqui no celular é muito barato aqui na Itália, mas muito mesmo. Um plano de 9,99 da Iliad, por exemplo, você tem 150, 200 megabytes de gigabytes de internet, e é com qualidade muito boa. Eu coloquei 25 aqui o custo máximo, que é simplesmente um dos melhores planos da Vodafone, que você tem tudo ilimitado. Então, assim, ou 9,99, que é o plano básico, ou 25, ok? Fica mais ou menos assim. A alimentação, 150 euros por mês, é o custo mínimo. Um custo médio, 280 euros. E um custo máximo, uns 400 euros. Isso daqui é para aquela pessoa como eu, assim, que come muito. Eu não gasto isso, eu acho. Espero que não. Eu tenho um valor meu, né? Mas... Bom, esse daqui seria o primeiro mês na Itália. Ele é um mês mais salgadinho. Por quê? Porque você tem alguns custos, como o permesso de soggiorno, como o depósito calcionale. Você tem alguns custos que você precisa arcar no primeiro mês. Então, aumenta muito. Então, ficou aqui como 551 euros
o custo mínimo, 2.176 um médio e quase 5.000 um máximo. E agora eu fiz aqui também uma provisão de gastos para os próximos meses, para vocês. Então, nos próximos meses, né, um custo mínimo seria de 434 euros, um médio de 924 e um máximo de 1.775, ok? O mínimo 250 de aluguel, mas se você tiver bolsa loja, isso daqui é zero, então na realidade pode diminuir mais ainda. Se você tiver bolsa loja, nesse caso aqui, nesse cenário, olha isso, gente, 184 euros por mês. Então assim, dá para reduzir muito isso. Bom, Gilmar, e essas informações, de onde você tirou? Gente, a gente gosta muito e recomenda muito um site chamado Numbeo, que é esse daqui. Todos os sites que eu estou falando eu vou colocar na descrição do vídeo, ok? E esse site você consegue fazer uma estimativa de gasto do local. Aqui eu peguei, por exemplo, a Itália, mas você tem como colocar as cidades da Itália e fazer uma estimativa mais assertiva daquele lugar que você está indo. Inclusive dá para você comparar uma cidade com a outra. É bem interessante. Eu vou estar traduzindo a página aqui para vocês, para ver se facilita o entendimento, traduzir para português. E aí, por exemplo, né, na estimativa da Itália, uma refeição num restaurante barato está custando 15 euros. Aí aqui tem a mínima e a máxima, lembrando que é sempre estimativa. Restaurante médio para 2 pessoas. Então tem todas as informações aqui. Aí, por exemplo, se você coloca aqui transporte, aí na parte de transporte, ó, um bilhete de ida e volta, em média é 1,60. Aqui na Itália, em Roma, por exemplo, é 1,50. Então aqui tem toda a estimativa. Lembrando que eu estou olhando a Itália inteira. Aí você vai indo aqui na parte de baixo, a questão do salário, um salário médio após os impostos está de 1.619 euros, taxa de juros da hipoteca. Tem uma parte aqui que é bem interessante, que é o preço de carros, a gente consegue ver o valor de comprar um apartamento. É muito, mas muito, muito interessante esse site, ok? Esse daqui é o básico, você precisa sempre olhar os preços para você conseguir fazer sua estimativa. Aqui, por exemplo, eu entrei na cidade de Roma, então aqui já mostra os preços tudo certinho. Esse site, o aluguel, ele joga muito para cima, então a gente recomenda você pesquisar de outras formas e eu vou explicar para vocês. Olha aí esse site está falando que um apartamento fora do centro a gente só vai conseguir por 600 euros, é o preço mínimo aqui. Cara, dá para conseguir por menos. É difícil? Você vai ter que pesquisar, mas dá. Então assim, a gente não gosta muito de utilizar esse site na parte de aluguel. O resto é bem similar, então assim, tem uma coisinha ou outra que é um pouquinho mais caro, outra é menos caro, mas dá para você ter uma visão de quanto você vai gastar aqui na Itália. Beleza, esse daqui é o primeiro site, Numbeo. Vamos pro próximo lugar. Cara, comida. Comida, eu sempre recomendo você vir nesse site aqui, ó, o Volantini Facile. Nesse site aqui você consegue pegar as ofertas dos mercados. Então, por exemplo, esse daqui é o Conage City, que é um mercado que tem tudo em qualquer lugar. Quando você entra aqui, ó, ele vai dar aquele panfleto das ofertas. Então aqui você consegue ter uma estimativa, bater o olho aqui e falar, ó, 2,49, carne, aí vai indo. Isso é bem interessante para você planejar suas despesas. Então é interessante saber. Agora vamos lá. Você lembra que no Numbeo eu falei que a parte de aluguel não dava para confiar? Aqui, ó. Você vai entrar no site Spota Home e você vai colocar a cidade que você está indo. Roma, por exemplo, que é onde a gente habita. E aqui você vai conseguir visualizar todos os imóveis que estão disponíveis nesse site. Você vai conseguir fazer aqui uma pesquisa mais com filtros, você vai conseguir definir o seu orçamento, e aqui no mapinha também você consegue visualizar a disponibilidade. Então, por exemplo, a pessoa vai estudar na Tor Vergata, procura mais para a parte de baixo aqui do mapa, ou então próximo do metrô, você vai fazendo todos esses filtros aqui. Então é bem interessante. E por que a gente recomenda o Spota Home como primeira opção para você procurar? Porque a gente tem 100% de certeza que ele é seguro, ok? Então as casas para você colocar lá tem uma verificação. Então tá vendo que tá aqui escrito verificada? Então uma pessoa do Spota Home foi lá e verificou e essa casa realmente existe. Então assim, a segurança que o site vende é muito importante. Então para você que tá no Brasil, vai ter que locar alguma coisa, cara,
utiliza o Spota Home. E a parte interessante é que a gente tem cupom de desconto para vocês, vou deixar aqui no vídeo também e na descrição. Segundo site que a gente gosta, confia e recomenda é a Uniplaces. Uniplaces funciona da mesma forma do Spota Home, ok? Então você vai pesquisar aqui como se fosse um Airbnb da vida. Inclusive a gente não recomenda você vir só com Airbnb, porque acaba aumentando muito seu custo. E algumas pessoas acabam falando, eu vou pra Itália, pego um Airbnb por 15 dias e vou achar uma casa lá. E se você não conseguir, gente? O mercado imobiliário aqui na Itália tá muito acelerado. Então o que acontece? Todo dia tem gente procurando casa de aluguel. E quando você tem muita gente procurando, falta, né? Então, assim, é bem complicado você deixar para pesquisar já estando aqui, ok? Então, a mesma coisinha, esse site, você coloca, pesquisa, vai aparecer. Aparece quando é novo aqui, não necessariamente está verificado, então é bem interessante. É bom você sempre olhar os verificados, ok? Porque você tem uma segurança maior do que se não está verificado ainda, ok? Então é bem interessante. E também nós temos cupom de desconto com Uniplaces. Esse site aqui, ele é o maior site de pesquisas tanto para venda quanto para locação, que é o imobiliário, mas ele é um dos sites mais perigosos. Então assim, para você que está no Brasil ainda, eu não recomendo tanto. Mas beleza, você tá aqui, chegou, você pegou uma casa, sei lá, por 6 meses e agora você tá procurando? Pode utilizá-lo, ok? Tem muitas opções, mas muitas pessoas tentando passar a perna também, então você tem que ser muito esperto, então não faz nenhum adiantamento nesse site. Tenha cuidado, porque assim, eu tô na Europa, é seguro? Não, gente, em todo lugar tem gente ruim, em todo lugar tem gente tentando passar a perna em outras pessoas. Então quando você vem aqui pra Itália, não pense que aqui você tá 100% seguro, então você tem que continuar com o olho bem abertão, tá? Não vai fazer assim, eu tô na Itália, não preciso. Não, tem que sempre desconfiar, ok? Seja esperto. Mas esse imobiliário funciona igual aos outros sites e tem várias opções, só que eu só recomendo se você já estiver aqui na Itália, se você tiver como visitar, se você tiver como ter certeza que você não está caindo num golpe, ok, gente? Mesmo a gente tendo muito cuidado, acontece de você cair em alguns golpes, imagina se você não tiver cuidado. Próximo que a gente recomenda, House Anywhere, muito interessante também. Cercology, um outro. Dove Vivo, outro site que a gente recomenda também. Campus Apartamento. Esses sites aqui você vai encontrar alguma coisa para você, ok? Só é você pesquisar. E o último de tudo, o mais importante de todos, segue a gente no Instagram, porque a gente tá sempre indo no mercado mostrando o preço das coisas, a gente sempre tá dando dicas sobre como estudar aqui, a gente compartilha nossas vidas no Instagram também, então é bem interessante. Esse vídeo eu vou terminá-lo por aqui, eu vou deixar todos os links na descrição, eu vou deixar os cupons de descontos tanto do Spota Home quanto do Uniplaces, vou deixar também da Fast Translation se você precisar alguma tradução. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e até o próximo vídeo.